Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, amados pensadores de todo o Brasil. Mais uma noite com vocês aqui. Sempre um enorme prazer de estar trazendo aí um conteúdo de qualidade para toda a família Éticos. Boa noite a todos aí. Hoje um assunto bem especial, um assunto que também desperta aí a curiosidade de muitas pessoas. Nós vamos levar a nave a um caminho sobre a psicopatia. Vamos enveredar aí a nave neste caminho aí, desvendar o ponto científico, né? As questões que a ciência dá o seu parecer quanto a esse diagnóstico de psicopata, de onde vem essa palavra, qual que os atributos que estão empregados ali, as características do verdadeiro psicopata, os indícios, né? E especialmente também o que a palavra fala, se é que fala alguma coisa, o lado espiritual sobre a questão do psicopata, a visão da sociedade em relação ao mesmo. Então, assim, vai ser uma viagem aí meio que com uma abordagem psicológica sobre o tema e também um feeling aí para poder entender o lado espiritual disso, porque existe sim, pessoal, e é o que nós vamos analisar nesta noite aqui no Éticos. Como sempre, eu conto com a colaboração do meu copiloto, que já não é mais o topetudo, foi destituído, mas o cabelo dele cresceu, assim como cresce também o intelecto desse menino, que está lendo a Bíblia já pela 14ª vez, mentira. Mas ele já está na 4ª vez já, tá? Que é o Renato Costa. Renato, boa noite, como você está, meu parceiro? Tudo Boa beleza? noite, queridos passageiros, tripulantes, pensadores da nave Éticos. Estou muito bem, graças a Deus. Espero que Impressão vocês minha ou a barba estejam está também. crescendo? A barba cresce, cabelo cresce, nariz cresce, a orelha cresce. Tá bom, beleza. Diz que vai ficando velho, vai crescendo, vai crescendo a orelha e o nariz. Então, aqueles que também esperam que vocês estejam bem aí, aqueles que não são inscritos no canal também se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem e nos ajude aí nessa viagem aí psicopata, psicológica, É isso aí, psicotrópica, que nós possamos ir aí bem distante com essa viagem. vamos entender aí o que está por trás de toda dessa temática, né? Entender como que tem todo esse estereótipo do psicopata. Será que ele dá sinais? Será que... Porque cara de louco todos nós temos. Quem vê cara não vê o conteúdo da pessoa, o coração da pessoa, né? A gente vai abordar exatamente essa questão aqui. Será que o camarada já nasce psicopata? Será que ele já dá tendências? Tem um caso na mídia que nós vamos abordar aqui, que recente, que despertou essa temática, esse debate na sociedade e nas redes sociais também. Bom, o termo psicopata, ou psicopatia, quando a gente escuta o primeiro impacto assim, ele tem uma característica clínica, né, Renato? Parece ser um termo clínico, tem um estigmata aí. Porém, esta qualificação, essa característica não tem embasamento médico. É mais um distúrbio social, né? Que a pessoa apresenta, mas as pessoas colocam ali como se fosse um termo clínico, né, para o cara ser diagnosticado como um psicopata. Mas esse termo não consta, por exemplo, no Manual de Estatística de Distúrbios de Doenças Mentais. Ele não é qualificado como isso. É um distúrbio social mesmo, que tem ali características que a gente vai falar melhor, mas o indivíduo tem ali uma antipatia com as demais pessoas, ele tem características... Falta de empatia, né? Falta de empatia. Porque antipático nem sempre é, né? O psicopata, às vezes, geralmente ele é um cara muito amigável, bonzinho, assim, né? Perfeitinho, você vê que o cara sempre tá... Então, quando é bipolar, ele tem dupla personalidade, né? Tem muito isso. O psicopata, ele tem uma vida meio dupla. Em alguns casos, né? Porque acho que a gente leva a entender isso daí, porque é uma pessoa que não dá nenhum indício, né? De que é uma pessoa má, né? Uma pessoa fria, calculista,
né? Tá. Isso Que- qualquer um pode ser, né? Sim, mas ela não demonstra sentimento, né? Talvez essas Então, características, tipo, você acha que potencializa para o cara posteriormente ter um perfil aí de psicopata, desenvolver essa mentalidade de um psicopata? que nem, não necessariamente o psicopata ele vai sair por aí matando todo mundo, né? Eu acho que existem, que tem termos, né? Tem o psicopata, tem o sociopata, né? A palavra é um pouco parecida, mas tem uma característica diferente, né? Mas eu acho que é essa relação que tem aí, porque né, o que fala, né, do perfil do psicopata é uma pessoa que não tem empatia, não tem remorso, né? Então ela pode te ferir para conseguir o que ela quer, Tá. sem se preocupar, tipo, ou ela vai infringir a lei e, né, tipo, sem se preocupar com as consequências, Mas tem o negacionismo, para né? conquistar aquilo que ela quer, porque ela só pensa nela mesma. Mas tem aquela questão do cara falar assim, por exemplo, que nem o cara que é alcoólatra. Ele bebe e aí ele vai para um grupo de tratamento, certo? Chega lá no grupo, não tem uma aceitação do próprio. Ele não se qualifica como um alcoólatra. Fala, não, eu bebo socialmente, eu tô aqui e tal, mas eu não sou um alcoólatra. Eu acho que o psicopata, quando ele é confrontado, também deve ter esse questionamento. Ah, ele não vai admitir a culpa com relação às atitudes que ele teve, né? Ele Sim, vai mentir, vai falar que não foi ele, ou que ele não vai assumir, ele é dissimulado. ele não vai assumir o que ele fez, né? Por quê? Porque o mais importante é ele conquistar aquilo que ele quer. Ele é o foco, né, da vida dele, né? Então, eu quero tal coisa, tal coisa, tal coisa, então não tem limites para eu conquistar o que eu quero. Então, isso é mais um perfil assim do psicopata, independente dele matar, roubar, o que ele for fazer, né? Sim. Aí já é um outro nível, vamos dizer assim, né? Agora, vamos falar da parte espiritual, porque a gente tem que entender que isso é muito relevante. Por quê? A gente traçar, né, o perfil de um psicopata, tem muitas questões que podem transformar o camarada num psicopata. Por exemplo, a violência que é disseminada no meio em que ele vive. Por exemplo, o camarada, de repente, pode ter sofrido bullying. E aí ele pegou uma aversão contra um certo tipo de pessoa, um grupo de pessoas, né? E ele começa a impulsionar a raiva dele, localizar a raiva dele, né? Direcionar para aquele tipo de público. A gente viu muito isso acontecer com os punks, por exemplo, né? Eles saíam batendo em pessoas negras, saíam matando prostitutas. Eles tinham aversão, tinham uma rixa contra os carecas, os punks e os carecas. Não é verdade? Ainda bem que o Renato, o cabelo dele já Negócio cresceu, skatista e não sei o quê, né? Sempre tinha uns negócios assim, né? não lembro. Então, vai saber de onde. Para traçar, a gente precisa entender a origem do problema. Então, o que eu quero dizer? Tudo dá sinais, como a gente sempre falou aqui no Ético. As coisas dão sinais, vão mostrando que tem alguma coisa errada, tem uma pane acontecendo e ela, para poder se tornar um problema maior, ela vai dando, né, aquelas falhas no motor, você vai percebendo. O lado espiritual, Renato, o que podemos dizer? Porque eu acredito que a Bíblia não deva ser específica quanto a tendências psicopatas. Eu acho que, lógico que tem demonstrações de pessoas na Bíblia que estavam desenvolvendo coisas que para a época eram repugnantes. Mas a gente sempre viu ali uma característica demoníaca por trás das ações dessas pessoas que são demonstradas na Bíblia. Em se tratando da psicopatia, o que a gente podia relacionar com a palavra de Deus para mostrar aqui para os nossos pensadores que esse tipo de comportamento sofre algum tipo de influência maligna, né, para que o cidadão chegue às vias de fato. Embora isso não tire a responsabilidade dele social quanto
aos crimes, agressões que possa estar vindo serem praticadas, certo? Porque a lei está aí para todos. Não é porque o camarada não tem ali ele não tem uma qualificação de doença, que a psicopatia não é uma doença, né? É um distúrbio, que ele também pode ser isentado da culpabilidade das suas ações. O que você pode trazer, Renato, assim? Experiência, que você já leu a Bíblia algumas vezes, eu acabei de citar aqui, sobre a ação demoníaca no indivíduo, para poder tomar a mente dele, né, de uma forma que... Porque tem até relatos de psicopatas que falam, não, eu não lembro, eu não sei, eu fui tomado por algo. Acontece isso na vida real, Neto? Então, eu acho que, né, a gente pode citar aqui a ação do maligna, né? A gente pode até citar o endemoniado lá, o gadareno. Sim. Ele, né, tinha uma força, né, ninguém conseguia conter ele e ele agia, né, sem controle. Era desenfreado ali a atitude dele, né? Sim, né? Então a gente vê, né, a Bíblia não fala especificamente, né, desse perfil de pessoa, mas a gente vê alguns pontos que a ação demoníaca através das pessoas leva a fazer coisas que realmente que elas não têm controle. Mas como chegar a esse ponto, na verdade, né? Esse ápice de violência, como né? você bem falou, nós, no nosso desenvolvimento, a gente vai passando por traumas, né? E esses traumas, eles acabam encadeando, né? Certos gatilhos, né? Certas ações, certas brechas no mundo espiritual, né? Que deixa a pessoa suscetível à ação do inimigo. Se isso não é tratado, se isso não é, né, trabalhado. Isso vai crescendo. Isso vai crescendo, a pessoa cresce num ambiente onde, né, já tem uma ação maligna acontecendo, e aí ela é impactada com diversas coisas ali, vão abrindo brechas, né, na vida da criança, a própria criança vai se pervertendo. A educação, né, que é dada para essa criança. Sim, às vezes até tem uma boa educação, mas são certos... como é que fala? Exemplos, não? Exemplos não era bem a palavra que eu queria dizer, mas são não é gatilhos, né? São certas influências, né? Alguma coisa que aconteceu, que ela viu, que ela ouviu, né? Às vezes parece uma que referência, né? Não tem um impacto assim, mas aquilo acaba... Sim, vai acumulando. Vai fica no inconsciente ali, né? Sim. Lógico que nós não somos nenhum especialista nessas coisas, mas pelo repertório que a gente tem, assim, né, de leitura, então, assim, é possível fazendo essas relações. Assim, é possível, né? Então, uma ação direta, maligna, na mente de uma pessoa, de modo que ela perca o controle das suas atitudes, né? É uma possessão, que a possessão acho que é o último estágio, né? Tem a opressão maligna, tem a possessão maligna, que já o mal já está tomando ali o corpo da pessoa. São assuntos que a gente já tratou aqui. Já falamos sobre isso. Mas eu acho que até não é nenhuma questão de consciência, né? De fazer sem ter a consciência, né? É a questão de aquilo alimentar na personalidade da pessoa, né? Determinadas questões que vêm, né, do mal, né? Que vão contra o espírito, né? A gente fala assim, o fruto... A gente conhece a árvore pelos frutos que ela dá, né? O fruto do espírito é amor, paz, paciência, benignidade, fidelidade. Então, uma pessoa que age através do Espírito Santo, ela tem todas essas... domínio próprio, mansidão, né? Então, aquela pessoa que não está sob a ação do Espírito Santo, ela pode fazer qualquer coisa contrária disso. Sim. Né? Então, a questão do egoísmo, né? Então, a Bíblia fala muito de você abrir mão de si mesmo. O psicopata, ele é o centro, né, da vida dele. Ele só pensa nele mesmo. Ele deve ter uma... É egocêntrico. Ser egocêntrico. Por quê?
eu já li, melhor dizendo, relatos de que a compulsividade, né, estimulava a pessoa de tal maneira, compulsividade maligna, estimulava a pessoa de tal maneira que ela só se satisfazia depois do ato concluído. O psicopata, tem psicopatas que são estupradores, tem psicopatas que gostam de sair ferindo as pessoas na rua. Mas, enfim, seja lá qual foi a atrocidade que o indivíduo desenvolvia, ele só se satisfazia depois. Então, assim, aquela é uma coisa compulsiva que, primeiro, acho que atuava, começava na mente dele, tipo, hoje você precisa fazer. Olha aquela pessoa, aquela ali, entendeu? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui do Maníaco do Parque. Você vai trazer a reportagem já, mas vamos comentar só um minutinho antes. Que saiu uma pesquisa, saiu um livro, né? Escreveram um livro sobre a vida dele. E tem um relato muito interessante. Põe aí, Renato, pra gente já ver. E fala o seguinte: o Maníaco do Parque lá, o Francisco de Assis, né? Acho que é Francisco de Assis Pereira. Francisco de Assis Pereira. Ele gostaria de ser uma mulher. Ou seja, ele tinha tendências homossexuais. E o que acontecia? Ele estuprava, né? Abordava as mulheres com aquele intuito de vamos fotografar, fazer um book, né? Ele tinha uma lábia boa, mas ele traçava o perfil das pessoas, não era aleatório. Ele olhava uma mulher e falava assim, olha, eu gostaria de ser igual àquela mulher. Então, como eu não sou, eu vou tirar aquela mulher da sociedade. Esta era a mente do maníaco, né? Intitulado como Maníaco do Parque. Recentemente, agora, fizeram um filme sobre o assunto, né? O grande ator Silvério Pereira aí tá muito bem no papel, né? A matéria fala o seguinte, olha, portal do G1 aí, fala: Maníaco do Parque cria heroína fictícia para ter mulher no mesmo patamar que o serial killer, diz Silvério Pereira, né? Por que isso, né? Vamos lá, ler ao G1, o ator fala sobre mistura de ficção e realidade em filme sobre o assassino condenado por matar 10 mulheres e estuprar outras 9 em 1998. Então estreia dia 18, sexta-feira, no cinema, as telas de cinema aí. Grande ator Silvério aí. Essa história, ela teve uma comoção pelas pessoas, porque a mídia abordou muito, né? A polícia teve um trabalho muito duro para poder estar prendendo, né, o maníaco do parque, identificando e prendendo. E ele propriamente falava, Renato, olha, eu não me lembro de tal coisa. Você vê que tinha um perfil dissimulado. Quando ele foi preso, ele foi questionado, ele negava. Num momento de aceitação, de confissão, melhor dizendo, né, ele acabou dizendo o seguinte: uma entidade maligna, eu sentia algo que dominava a minha mente e me fazia praticar tais atos. Então, assim, isso não serve de justificativa nenhuma, não estamos falando aqui que isso vai amenizar a culpa dele, nem nada, mas caracteriza realmente que existe aí uma ação maligna externa sobre a mente e o corpo da pessoa. No filme não fica muito caracterizado isso, assim, né? Cenas que mostram, assim, vítimas, né? Ele abordando. Parece que é mais uma coisa sexual mesmo, assim, né? Tipo, ele olha assim, fala, pô, isso aqui... E... Essas informações que eu estou te dando estão contidas no livro que fizeram, né? Agora, nas telas do cinema, tem realmente aí até alguma assim, semelhança e divergência. O perfil das garotas, assim, é muito diverso, assim, né? Tipo, não é uma coisa Era assim... meio que aleatório, né? Era mais assim, ele tá andando na rua, ele viu uma garota uma ali, oportunidade se interessou, aí vai lá, aborda, fala Ele era que... motoboy, né? Motoboy tá sempre circulando na rua. No filme mostra que ele andava de patins, que ele era um cara Fera no patins, fera né? no patins, Chamava até atenção, né?
falou que foi para várias cidades andando de patins, andava quilômetros de patins, Certo. né? Então era e inclusive, né, no filme que a matéria fala da heroína feminina, né? Uhum. Mostra que é uma repórter que, 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 que vai atrás da história dele, que tal, que desvenda lá, através dessa conversa do Patins, ela vai lá no Ibirapuera, pega um pessoal que Ela andava faz de uma patins, investigação faz uma paralela, né? investigação, e através da investigação dela que a polícia chega no cara. Porque Sim. ela liga um telefonema que ele deu para uma prima de uma menina que ele abordou, que a menina não queria ir com ele, aí ela falou, posso ligar para minha prima e tal? E aí ele liga, ela liga, e a prima pede para falar com ele, e aí no vídeo, essa repórter vai lá no Parque do Ibirapuera e eles tinham um vídeo lá do pessoal que patinava lá, e ele tava nesse vídeo. E aí a repórter tem a ideia de pegar essa Associar. mulher que ouviu a voz dele Uhum. e pedir para ela assistir o vídeo. E aí ela assistindo o vídeo, ela reconhece pela voz o Caramba, hein? cara. E aí ela leva a fita pra polícia e só que Iniciou a eles investigação. começam a fazer o retrato, em vez deles porem o vídeo, né, direto, eles fazem um retrato falado, põe no jornal o retrato falado, e aí o dono da empresa que ele trabalhava de motoboy vê o retrato falado e denuncia ele. Olha só. Na Como são as história do coisas. filme é assim, agora eu não sei. Não, O não. filme diz que Foi é baseado baseado, em fatos em fatos reais, né? reais, sim. Então não dá pra saber se é exatamente assim que aconteceu. Sim. Não, mas foi, Mas é bem interessante foi essa bem por aí mesmo. questão da investigação, né? Porque até ele foge, né? Tipo, ele deixa um bilhete pro patrão dele, exatamente no dia que sai no jornal. Ele vê o retrato falado dele. Sim. Aí ele fala assim, pô, vão me reconhecer, né? Aí ele deixa um bilhetinho lá em cima do jornal, na mesa do patrão dele. O patrão dele lê o bilhete, olha pro jornal e associa uma coisa com a outra, Ah, né? tá. Então, Tipo, investigação também. só que, desculpa, só que no final mesmo, passa, né? Ela vai lá pra pegar a confissão dele e ele nega tudo. Sim. Não fui eu que fiz, É o que a não, gente falou não. do negacionismo, né? Ele nega tudo e ela confronta ele, ele fica nervoso lá, né, bate de frente com ela, mas ele não assume que foi ele que matou. Investigação mesmo é que todo mundo tem que fazer, que nem a gente falou. Tem sinais, você tem que investigar os sinais ali. Vamos colocar um trechinho desse filme, Renato? Pode pôr. Né? Vamos colocar aqui só para a galera ver. Como a gente já falou, né? O ator tá muito performático no desempenho aí. Sim, sim. Assim, eu vou falar pra você, não indicaria, assim, não é um tipo de filme que eu acho que tem, né? Não tem um porquê. Fazer um filme de um cara que é psicopata, maníaco, que é real, né? Tipo, tem que isso agrega, vamos dizer assim, né? É, Porque o cara tá lá ainda, tá preso. Tem até matérias aí falando que em 2028 ele vai sair, ele né? vai sair. E aí, se faz um filme, assim como fizeram também da Richthofen lá, Sim. fizeram um filme sobre a vida dela também, eu acho que não agrega muito, mas o filme tá bem feito, assim, é Bem interessante, coerente com a realidade, né? A triste né? realidade, né? Então é interessante também o filme porque mostra muito a cidade de São Paulo. Faz um tour. Então, você vê lá muito, né, o centro de São Paulo, o Parque do Ibirapuera. É legal ver essa paisagem assim, né? Tipo, Os carros quando a gente antigos também, os né, mano? carros antigos na rua, é bem interessante. Então, Legal. é legal por conta disso, né? Agora, recentemente aconteceu também uma triste notícia, né? Que abordou aí também de forma negativa, repercutiu muito de uma maneira triste em todos. Uma criança que ela está sendo até abordado o tema, considerado o tema de psicopata, mas a criança tem 9 anos de idade. Ela teve um impulso, na qual, através desse impulso, ela matou 23 animais. O Renato vai estar trazendo a matéria para a gente.
Mas é uma realidade triste, mas aconteceu isso, né, Renato? No Tá ali Paraná. no matéria do jornal O Tempo, fala o seguinte: é possível falar em psicopatia no caso do menino de 9 anos que matou 23 animais no Paraná, matéria do dia 15 de outubro de 2024, dias aí atrás aí, né? Uhum. Sobe um pouquinho a tela pra gente ver, Renato. Mostra, tem até uma imagem ali do garotinho ali, parece ser o Pulando canil ali, ele tá pulando a ali. cerca. Diz que ele matava coelhos, né, porquinhos da Índia, Uhum. Ele entrou no hospital 23 veterinário, animais. né? Então, aí repercutiu ali nas redes sociais, né? Falando ali, o caso de um menino de 9 anos teria matado 23 animais de um hospital veterinário na cidade paranaense de N.A. Fátima, deve ser Nossa Senhora de Fátima, creio eu. Ao É. longo, tá abreviado ali, né? Uhum. Ao longo de 40 minutos. A violência contra os coelhos, olha lá, porquinhos da Índia, foi filmada e admitida pelo garoto posteriormente, em postagens e comentários. Não é difícil encontrar quem chame a criança de psicopata ou compare a história de assassinos conhecidos pelo público, né? Mas, afinal, é possível falar em psicopatia? Tem que retirar a criança, primeiramente, do meio social, para que ela não venha a ser vista como um monstro e ser seguida, né? A É, criança tem que ser tratada, tem que ser é, ter meios clínicos para poder chegar nesse diagnóstico, avaliada por psicólogo. psicólogos, né? Uhum. Psiquiatras. Tem que ter uma ouvidoria ali para a criança, investigar ali o vínculo familiar, se tem maus tratos, se não tem. Enfim, na minha opinião, é precoce falar sobre esse tema, até talvez um pouco. É, aqui na matéria mesmo diz que até os 18 anos de idade não é Não pode diagnosticado, né? ser considerado como psicopata, né? Tá em É, formação ainda, né? É meio sim. complicado isso, né? É. É Não dá pra gente como, falar é porque como não tem é. a maioridade penal, É, né? é Tem um, todas é um essas assunto questões bem aí, meio. difícil de pôr em pauta. Sim. Mas, assim, também falar de psicopata também já eu acho um exagero. Por quê? A criança tem, como eu falei, tem que ser investigado o que motivou ela a fazer isso, né? Ninguém nasce um psicopata, é isso que eu quero dizer. Na minha opinião, ninguém nasce um psicopata. A gente pode ter tendências de ser violento, a criança tem tendência de ser violento, tem que ser assistido, né? Separadamente, individualmente, e ser feito um tratamento. A psicopatia, clinicamente, ou seja, com medicamentos, por vias medicamentosas, não mostrou eficácia. É um assunto complicado aí, né? A gente já citou aqui também um outro filme, né? Que é Precisamos Falar sobre Kevin, né? Sim. Que no filme mostra realmente que a criança já nasce assim meio Com tendências. egocêntrica, assim, né? Na verdade, toda criança ela só pensa na sobrevivência dela. Sim, Então ela chora, ela, né? Tudo que ela quer é sobreviver. sim. Então ela quer toda a atenção para ela. Mas, né? No filme você vê que a criança ali ela tem um prazer, vamos dizer assim, né? Em fazer as outras pessoas servirem a ela, Entendi. né? E posteriormente, né? De ter essa questão da violência, né? De ter prazer em ver o sofrimento do outro, Sim, sim, né? sim. Então isso é É o uma que questão. nós estamos falando. Tem sinais que os pais têm que prestar atenção. E também, assim, você que está, a sociedade inteira, se tem uma pessoa no seu meio e você observa certas atitudes diferentes, né? A gente precisa realmente Que aí ter um já entra em outro posicionamento, né? caso também, nessa questão do prazer de ver o outro sofrer, tem a questão do sádico, né? É, Então, é tem. verdade. Bom, olha só. É, há uma questão que tem que ser considerada também, Renato, que eu acho que é a pessoa não ser ouvida, a pessoa não saber se expressar, a pessoa canalizar ali um silêncio, abafar uma reclamação, abafar não ter um amigo, não ter. Tudo isso também
pode acontecer da pessoa ficar de uma maneira de introspecção, de solidão, que pode desencadear a violência. Isso a psicologia também explica. A solidão, ela é uma reclusão social e você se culpa, ou culpa a sociedade no caso, né? E demonstra sua ira através dessa separação, né? Dessa reclusão, que você é um sinal, é mais um sinal que tem que ser avaliado, né? Percebido. Tem um filme também, vamos trazer primeiro a matéria, que é sobre um psicopata americano. Esse filme, ele é um filme que foi exibido nas telas de cinema em 2020. Não, 2000. Aliás, 2000, ano 2000. Ou No seja, Brasil, né? Foi lançado em 1999 lá nos Estados Unidos. E o ano seguinte foi lançado aqui no Uhum. Brasil, né? Mas o filme, ele tá tendo aí uma versão agora, atual, para você voltar às telas de cinema Isso, é. em 2025, O filme ele né? é baseado num livro, né? E aí tem esse Luca Guadagnino, né? Nino, parece o nome aí. Ele tá querendo fazer uma reedição, né? Não vai ser uma refilmagem do filme, vai ser uma readaptação do livro. Tá. Então não necessariamente vai ser similar ao filme que foi estrelado pelo Christian Bale. Ele vai fazer uma readaptação, então talvez tenha outra roupagem, vamos dizer Neste assim, né? filme de 99 aí, Christian Bale, ele faz o papel ali, vamos colocar um trechinho do trailer do filme do Christian Bale. Ele faz o papel de um jovem atraente ali, né? Tem uma aparência legal. E ele, à noite, ele sai para cometer crimes. É um banqueiro, se eu não me engano, o cara tem dinheiro, Exatamente. tudo mais. Então ele tem ali uma aceitação pela sociedade, ou seja, um cara livre de qualquer suspeita. Ele tem uma vida dupla, né? Um duplo comportamento. É o que a gente falou de ser bipolar. E aí ele seduz a mulher, ele se aproveita, como o próprio Maníaco do Parque, né? Seduzir ali por conta da sua aparência, tem uma postura legal, conversa bem, mas ele aplica violência. a diferença é que ele tem um planejamento melhor, assim, você Sim. vê, né? Na forma como ele vai fazer as coisas. O Maníaco do Parque, ele não tinha muito, assim, né? Ele levava a mulher lá pro mato e desovava lá, não tinha um cuidado. Esse Sim. cara não, ele já tem todo o cuidado. Você vê, Ele é tem criterioso, uma né? cena clássica lá, que ele tá no apartamento lá, ele forra o chão com plástico, ele tem todo um cuidado para não deixar nenhum vestígio, né? Então ele já é um negócio que ele planejou, né? Ele sabe exatamente como executar, né? Para que ele tenha ali o prazer de matar aquela pessoa, né? Porque você vê que o cara faz por prazer mesmo, né? Sim. É como se fosse uma coisa sexual, né? Tipo, só que o cara ele precisa chegar até ver a morte da pessoa. É um Agora, negócio fora do comum. vamos entrar num assunto muito interessante aqui, que é o seguinte. Vamos analisar aqui, e não é nem hipoteticamente, nós vamos falar da realidade mesmo da coisa. O camarada foi lá, cometeu os crimes, ok. Se ele tem um grau de inconsciência, se ele, né, hipoteticamente agora no caso, ele não lembra das ações dele, ele está sob influência maligna, acredito que não tem arrependimento. Ele mesmo não tem um arrependimento. Ele faz as coisas, como você disse, no piloto automático. Aquele impulso de violência. Se ele não tem uma conscientização do que ele está fazendo e não tem um arrependimento, né? Onde nós podemos dizer, afirmar que esse camarada pode ser salvo? Como a gente vai ver
a salvação desse indivíduo, Renato, no plano espiritual, será que tem salvação para um psicopata? Essa é a minha pergunta. É uma pergunta difícil. Você precisa É o analisar. que a gente falou, né? A salvação só existe através do arrependimento, né? Então, se teria que haver, vamos dizer assim, uma cura, né? Ou ele conseguisse se libertar desse distúrbio, né? Ter essa noção de arrependimento, eu acho para Deus tudo é possível, né? Tá. Mas acredito que seja muito difícil pelos meios humanos, vamos dizer assim, né? Chegar a essa condição da pessoa, né? Pelo perfil que a gente vê aí né? Histórico, né? Histórico aí das pessoas que passam por esse tipo de classificação, vamos dizer assim, né? Sim. De serem psicopatas, delas se arrependerem, né? Porque é exatamente a falta de remorso, né? É o que assusta, né? Que define a pessoa como psicopata. Tá. Então, até aí, né? Tipo, ela teria se livrado né, dessa situação, dessa circunstância e realmente se curado, né? Mudado de alguma forma, só se de repente acontecesse alguma coisa, sei lá, muito que mexesse, né, com algo. Sobrenatural. Não Mas digo nem sobrenatural, o mas evangelho assim, causa isso, né, da Renato? mesma forma que o trauma ele causa né, uma coisa inversa, né? Ela passar por uma circunstância ali em que ela consegue ver que ela realmente não é o centro, não é nada, né? Porque acho que o arrependimento e a conversão, às vezes ela passa por isso, né? Passa por essa questão assim de você compreender que existe algo maior no mundo Sim, que você tem rege um todas as choque de coisas. realidade, né? Assim, que a gente fala até que muitas vezes as pessoas elas só aprendem, né, pelo caminho da dor, né? Sim. Só conseguem se redimir através da dor. Então, algum sofrimento, alguma forma que elas passem ali que possa reverter essa situação e consiga pensar assim, eu não sou nada, né? Como que eu posso estar me colocando, né? Colocar o meu desejo, a minha vontade, o meu prazer acima de qualquer coisa, né? Por quê que eu faria isso, né? Então acho que o evangelho ele traz essa reflexão, essa redenção, Esse confronto, né? essa renúncia, né? É isso que o evangelho nos faz. Então, para Deus nada é impossível. Então é possível Tem que pessoas, por exemplo, aconteça, que mas é uma tarefa difícil, eu diria. classificam como irrecuperáveis. Por exemplo, aqui no Brasil as leis ainda têm, eu acho que é 30 anos no máximo, um cidadão pode, um indivíduo pode ficar preso no sistema prisional. Mas tem certos países que o psicopata ele vai ser executado, ele vai ser morto. É a pena de morte para o crime que ele está fazendo. Então, assim, às vezes não dá nem tempo do camarada ter essa reflexão, porque ele pegou fazendo aquilo, ele foi preso e ele já foi condenado à cadeira elétrica, Não, ou, sei lá. ele pode ter um tempo, sim. Às vezes não é a execução não acontece assim do dia para noite, E né? Deus também vai propiciando para Ele que. fica um tempo. A única coisa é que assim, mesmo que ele se arrependa, ele não vai se livrar da morte. A condenação dele não depende do arrependimento. A condenação aqui, né? Sim, Não depende do arrependimento dele, né? Então ele vai para cadeira elétrica ou para seja qual for a sentença de morte dele. sim. Se ele se arrepender, melhor para ele, né? É. Porque ele vai ser salvo. Mas se não, A né? oportunidade sempre vem. Às vezes a oportunidade de ser E salvo vem no 45 da prorrogação, mas vem. Deus não faz acepção de pessoas. Mas, às vezes, a oportunidade vem antes. Olha, você tem que se arrepender aqui. Deus põe alguém no seu caminho. Alguém para te falar alguma coisa. Ah, não foi ali, vai ser no meio. Ok, não foi no meio? Vamos tentar no final. normalmente quem é sentenciado com sentença de morte tem um padre, um pastor que vai lá no dia, né, No na último hora minuto. da execução, né?
falar uma palavra ali, né? Acho que é extrema unção, o termo, talvez. Nunca presenciei isso, mas a gente vê pelos filmes, né? Normalmente nos filmes a gente vê quando vai ter execução, tem lá um padre, um pastor que vai lá com a Bíblia. Eu acho que é extrema unção, parece. Na igreja católica tem a extrema unção, na igreja evangélica eu não sei se tem esse tipo de... Esse termo, né? De coisa, mas... Sim. Mas deve ter alguma coisa assim, porque até porque a gente está falando que Deus propicia que o evangelho seja pregado, nem que seja no último minuto, assim como foi no ladrão da cruz, né? Que no seu último fôlego lá foi lá e se arrependeu e entrou no reino. Bom, trouxemos esse tema porque aconteceu, né? Esse caso da criança, já veio levantou de novo essa questão sobre o psicopata, né? O perfil de um psicopata, será que isso vem desde a infância ou não? A gente pode ter um vizinho psicopata e não sabe, porque o camarada pode acordar num dia e de repente ele, né, resolveu ter um ápice de violência e sair matando as pessoas aí. Infelizmente o mal ele vai tentando, mas ele nunca desiste. Enquanto você está lá dormindo, ele está tramando um plano para executar no dia seguinte. O tema é bom, esperamos ter trazido para vocês um tipo de compreensão que muitas pessoas não têm esse olhar, que é o olhar de estar avaliando pelo parecer espiritual. Também trouxemos nossas considerações referentes ao lado da ciência, né? O que a ciência explica sobre essa questão. E coincidiu com o lançamento do filme também. E coincidiu com... Do Maníaco do Parque. Exatamente, né? Que está vindo aí. Já falamos aqui, muito bem interpretado pelo ator Silvério Pereira. Renato Costa. Findamos por aqui, Renato? Então, como vocês podem ver, chegamos ao fim de mais uma viagem. Essa viagem aí psíquica. Espero que vocês tenham gostado, né? Aqueles que não gostaram também, por favor, deixem aí a sua opinião, a sua reclamação, sugestão, crítica, né? Um pedido de oração, aquilo que tocar no seu coração. Espero que tenhamos tocado. Não esqueçam, né? A gente falou aqui da questão, né? De a gente nunca sabe quando está na presença de um psicopata, né? Então, além de vigiar, tem aquela passagem que diz, né? Se Deus não está na casa, né, em vão vigia o sentinela. É verdade. Então temos que estar sempre na presença de Deus, né? Tivemos o Halloween recentemente, Renato. Tem muita gente com aquela máscara do Jason lá. Vai ter ainda, né? Vai ter. Dia 31. É o mês das bruxas aí, né? Exatamente. Então dia 31 aí encerra o mês com essa festa pagã. Paranapiacaba vai bombar lá, hein? Então temos que vigiar e orar em dobro. Ainda temos o paganismo aí presente na nossa sociedade. Vigiar e orar em dobro, né? E se você chegou até o final também, né? Não esqueça aí de ouvir a musiquinha de encerramento, deixar o seu comentário, né? Se você entende do assunto aí, tem, né, mais conhecimento técnico aí, não é como nós aí que somos apenas curiosos e aí estudiosos. Né, também deixe seu parecer se a gente falou alguma besteira aí ou, né, se você concorda com o que a gente falou, deixe nos comentários também, faça aí o conteúdo, né, enriquecer, né, e no mais importante de tudo, né, não esqueçamos jamais, melhor do que sermos céticos, sermos éticos. Sermos éticos. Boa noite. Fiquem com Deus e até a próxima viagem.